Ela era só uma garçonete, tentando ser invisível, mas o que ela mais queria era que sua voz fosse ouvida. Quando o homem mais poderoso do salão a humilhou na frente de todos, mal sabia ele que a voz que tentou calar seria a única capaz de silenciar uma multidão inteira. O som das taças de cristal e das conversas forçadas preenchia o salão. Lia se movia entre os convidados, a bandeja tremendo em suas mãos. Cada vestido caro, cada joia brilhante, a lembrava de que ela não pertencia àquele lugar. Sua mente, no entanto, estava focada na pequena chance que teria mais tarde, no palco montado discretamente no canto. Era tudo ou nada. Distraída por um segundo de esperança, seu ombro esbarrou em um dos convidados. O líquido gelado de uma taça de champanhe desceu como uma cachoeira pelo terno impecável de Arthur Montenegro. O falatório morreu. O silêncio se espalhou como uma onda de choque. Arthur, que estava no meio de um discurso, baixou o microfone lentamente. Seus olhos, frios como gelo, cravaram em Lia. "Você tem alguma ideia do que acabou de fazer?" Ele disse no microfone, a voz amplificada ecoando pelo salão. Risadinhas maldosas surgiram das mesas próximas. Lia sentiu o rosto queimar. Me desculpe, senhor. Foi um acidente, eu juro." "Um acidente?" Ele repetiu, saboreando a humilhação pública dela. "Um acidente de percurso, assim como a sua presença neste evento." Ele fez um sinal para o gerente, que correu até ele pálido. Sem tirar os olhos de Lia, Arthur sibilou, mas com a voz carregada de autoridade. "Tire essa garota daqui, agora. E eu quero ter certeza de que ela nunca mais sirva nem um copo d'água em qualquer lugar desta cidade." A ameaça pairou no ar, mais pesada que a humilhação. Aquilo não era mais sobre uma bebida derramada. Era sobre destruir o futuro dela. As palavras de Arthur Montenegro ecoavam, mas Lia já não as ouvia. O zumbido da humilhação deu lugar a um silêncio interior enquanto seus olhos se fixavam do outro lado do salão, no palco vazio. Aquele palco era a única razão pela qual ela estava ali, suportando os olhares de desprezo e o peso da bandeja. A imagem do salão luxuoso começou a se dissolver, as luzes brilhantes se transformando na luz fraca de uma única lâmpada em um quarto pequeno e modesto. As paredes, com a pintura gasta, pareciam abraçá-la. Era seu refúgio, seu mundo. Sua mãe, Isabel, estava deitada na cama, a respiração fraca, mas com um sorriso que nunca perdia a ternura. Ao lado da cama, um folheto amassado anunciava a Gala Anual de Talentos Beneficente. Lia o pegou, os dedos traçando o valor do prêmio. "Mãe, com esse dinheiro, nós conseguimos o tratamento. O médico disse que é a nossa melhor chance, a mais rápida." Isabel tossiu suavemente, a mão buscando a de Lia. "Minha filha, um lugar como aquele, cheio de gente poderosa, eles não olham para pessoas como nós." Lia apertou a mão da mãe com uma força que ela mesma não sabia que tinha. "Vão olhar, mãe, e vão ouvir. A música não escolhe classe social. Quando eu cantar, eles vão esquecer este uniforme e só vão ouvir a minha voz. Eu te prometo." As noites que se seguiram foram uma maratona de sacrifício. Durante o dia, Lia dobrava o turno na lanchonete, limpando mesas e servindo cafés, guardando cada centavo suado. À noite, quando o cansaço pesava em seus ombros como uma âncora, ela se trancava no quarto e cantava. Cantava baixo, quase um sussurro, para não acordar os vizinhos, mas com toda a emoção que guardava no peito. Cada nota era um tijolo na construção do futuro de sua mãe. Cada melodia era uma oração. Conseguir o emprego de garçonete na própria Gala foi um milagre desesperado. Ela implorou, prometeu ser a melhor funcionária que eles já tiveram, tudo para estar no mesmo ambiente que o palco, para sentir a energia, para não perder sua chance. E agora, a lembrança daquele sorriso fraco, mas esperançoso, de sua mãe a atingiu como um soco no estômago. A voz do gerente a trouxe de volta à realidade fria.
Vamos, garota, por aqui, sem alarde. A promessa que fizera parecia uma mentira, uma fantasia infantil. A voz que salvaria sua família estava presa na garganta, sufocada pela vergonha. A poucos metros do palco que representava sua única esperança, ela estava sendo expulsa pela porta dos fundos como lixo. O sonho estava se desfazendo em pó. A mão do gerente pousou em seu braço. Não era um toque agressivo, mas era firme, final. Cada passo que ele a forçava a dar em direção à porta dos fundos era um golpe surdo em seu peito. O desejo, o sonho que a alimentou por tantos meses, agora parecia um caco de vidro, cortando-a por dentro. Não era apenas sobre cantar. Nunca foi. Cantar era apenas o veículo, a ponte desesperada que ela tentava construir sobre um abismo de impossibilidades. O verdadeiro desejo tinha um rosto, um nome, uma respiração frágil no meio da noite. O desejo era o rosto de sua mãe, Isabel. Lia podia fechar os olhos e ver a cena que se repetia em seus pesadelos. O consultório médico frio, as paredes brancas, o cheiro de desinfetante. O médico, um homem gentil, mas de olhar cansado, explicava com palavras cuidadosas. É uma condição rara, o tratamento convencional não está mais funcionando. E então, a última carta na mesa, a mais perigosa e a mais cara. Existe um procedimento experimental, uma cirurgia. A taxa de sucesso não é alta, mas é a melhor chance que ela tem. A palavra chance ficou suspensa no ar, mas o que Lia ouviu foi o preço. Um número tão grande que parecia uma piada de mau gosto. Uma montanha de dinheiro que ela não conseguiria juntar nem em 10 vidas de trabalho duro. Naquela noite, sentada ao lado da cama da mãe, segurando sua mão frágil, Lia viu o brilho de resignação nos olhos dela. Isabel nunca pediria por aquilo, nunca a deixaria carregar esse fardo. E foi ali que o desejo de Lia se transformou de um sonho em uma missão. Era uma dívida de vida. Era devolver à mulher que lhe deu tudo a chance de ver mais um amanhecer, de sentir o calor do sol sem sentir dor, de talvez, um dia, realizar seu pequeno sonho de conhecer o mar. Eu te prometo, mãe, eu vou conseguir. A promessa agora queimava em sua garganta como ácido. Como ela poderia voltar para casa e dizer que falhou? Dizer que o futuro de sua mãe foi destruído não por uma doença, mas por um copo de champanhe e pela arrogância de um homem que nem se lembraria de seu rosto no dia seguinte? Cada passo em direção à saída era uma tortura. Ela ousou olhar para trás. Viu o obstáculo em sua forma mais pura. Arthur Montenegro já havia voltado para seu círculo de amigos. Ele ria de algo, a mão repousando no ombro de um político influente. Para ele, o incidente já era passado. Uma nota de rodapé esquecível. Aquele homem, com seu poder casual e cruel, era a personificação do muro que a separava do palco, da chance, da vida de sua mãe. Ele não era apenas um homem, era um sistema, um mundo inteiro que dizia que ela não pertencia, que ela não merecia. Os outros convidados reforçavam essa mensagem. Seus olhares a seguiam, alguns com pena, a maioria com desprezo velado. Eram olhares que diziam coitada, mas que também diziam mantenha-se no seu lugar. Ela podia ouvir fragmentos de conversas. Que cena lamentável. Espero que não estrague a noite. Para eles, a dor dela era um inconveniente, uma mancha no brilho da festa. Até o gerente Jonas, que a conduzia, era parte desse obstáculo. Ele se inclinou e sussurrou, a voz tensa. Garota, por favor, não dificulte as coisas para mim. Eu tenho 2 filhos, uma hipoteca. O senhor... Montenegro pode acabar com a minha carreira com um único telefonema. Apenas vá. A súplica dele era mais uma corrente aprendendo. O mundo inteiro parecia conspirar para que ela aceitasse seu destino, para que ela recuasse para as sombras. Uma voz dentro de sua cabeça, a voz do medo, concordava com todos eles. Vá embora, Lia. Fuja. Esqueça esse sonho impossível. Você é uma garçonete, não uma estrela. Eles estão certos.
Você não pertence aqui. Era uma voz sedutora, que prometia o alívio do fim da luta, o conforto da desistência. Ela podia simplesmente desaparecer pela porta dos fundos e chorar no ônibus de volta para casa. Mas então, outra voz, mais suave, mais profunda, emergiu. A voz de sua mãe, não em pessoa, mas em memória, dizendo o que sempre dizia quando Lia duvidava de si mesma. Sua voz é um presente, minha filha. Não deixe que ninguém a faça acreditar que não vale nada. Eles chegaram à porta de serviço. O metal frio da maçaneta era a fronteira final entre o fracasso e a possibilidade. O gerente começou a girá-la. O ar frio da noite tocou o rosto de Lia, um prenúncio do mundo vazio que a esperava do lado de fora. Ela olhou uma última vez para dentro do salão. Não para Arthur, não para os convidados, mas para o palco. O microfone no pedestal, solitário sob a luz, parecia um farol. Era mais do que um palco. Era o seu campo de batalha, sua chance de provar que todos eles estavam errados. Não. A palavra explodiu em sua mente silenciosa, mas com a força de um trovão. Não, ela não iria fugir. Não depois de tudo. A humilhação doía, o medo era paralisante, mas a imagem de sua mãe era mais forte. A promessa era mais forte. O desejo era mais forte. Ela parou. O corpo dela se recusou a dar mais um passo. Jonas, o gerente, olhou para ela, confuso. O que está fazendo? Lia se virou lentamente, o fogo substituindo as lágrimas em seus olhos. Ela não sabia o que faria, mas sabia de uma coisa. Ela não estava saindo por aquela porta. A recusa de Lia foi um ato de pura intuição, uma rebelião do instinto de sobrevivência de seu sonho. Mas a consequência imediata foi o pânico nos olhos do gerente. Garota, o que você pensa que está fazendo? Jonas sussurrou, a voz esganiçada de medo. Ele agarrou o braço dela com mais força, tentando puxá-la. Você quer que eu seja demitido? Por favor, vamos sair daqui antes que ele perceba. Mas era tarde demais. O pequeno drama na porta de serviço havia criado uma ondulação no mar de conversas polidas do salão. A primeira pessoa a notar foi um segurança, um homem alto que começou a caminhar na direção deles com uma expressão severa. E a segunda, para o terror de Jonas, foi o próprio Arthur Montenegro. Ele viu o impasse, a teimosia nos olhos da garçonete que deveria ter desaparecido há muito tempo. A irritação crispou seu rosto perfeitamente barbeado. Ele se despediu de seus amigos com um aceno e caminhou até eles, seus sapatos caros mal fazendo barulho no tapete felpudo. Cada passo dele parecia sugar o ar ao redor de Lia. Ainda aqui? Ele perguntou, a voz perigosamente calma. Pensei ter sido explícito. Sua presença não é mais necessária nem desejada. Lia sentiu o corpo inteiro tremer, mas a imagem do rosto de sua mãe a manteve de pé. Ela olhou para Arthur, não com raiva, mas com uma súplica desesperada que vinha do fundo de sua alma. Senhor Montenegro, sua voz saiu trêmula, mais clara. Eu não quero causar problemas. Eu só peço uma chance, uma única chance. Meu nome está na lista do concurso de talentos. É um evento beneficente. Por favor, eu só quero cantar uma música. A reação de Arthur foi pior do que a raiva. Foi o desprezo. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seus lábios. Ele soltou uma risada baixa, um som de puro escárnio que fez o estômago de Lia revirar. Ele se virou para alguns convidados que se aproximaram, atraídos pela cena, como se estivesse prestes a apresentar uma atração bizarra. Ouçam isso, ele anunciou, a voz projetada para o pequeno público. A garçonete desastrada quer nos agraciar com sua arte. Ele cuspiu a palavra arte, como se fosse um veneno. Seu olhar percorreu Lia de cima a baixo, demorando-se em seu uniforme simples, manchado de champanhe e em seus sapatos gastos. Querida, entenda uma coisa. Este é um palco para pessoas de verdadeiro talento, pessoas que importam. Não é um karaokê de bar de esquina para o entretenimento da equipe de serviço. A humilhação era uma onda física, quente e sufocante.
Mas Arthur não havia terminado. Ele parecia se alimentar da vergonha dela, do silêncio chocado dos outros. Ele decidiu transformar aquilo em um espetáculo, uma lição para qualquer um que ousasse sair de seu lugar. Pegando uma taça de um garçom que passava, ele se postou no centro do pequeno círculo de curiosos. Vejam, senhoras e senhores, a ambição em sua forma mais patética, ele discursou. Não basta estragar um terno de $10.000 em uma tentativa canhestra de chamar a atenção. Agora ela exige os holofotes. Talvez tenha sido tudo planejado. Um truque antigo, não acham? A donzela em perigo que, na verdade, é uma oportunista. As palavras dele encontraram terreno fértil na mente dos convidados. O preconceito, sempre à espreita sob a superfície da polidez, veio à tona. Que falta de classe, murmurou uma mulher, o colar de diamantes em seu pescoço brilhando friamente. Alguém precisa ensinar a essa gente os seus limites. Um empresário, buscando a aprovação de Arthur, acrescentou em voz alta. Exatamente, Arthur. Onde já se viu tamanha audácia? Uma completa falta de profissionalismo, inacreditável. Os cochichos se espalharam como fogo em palha seca. É por isso que não se deve misturar as coisas. A equipe é a equipe, os convidados são os convidados. Cada frase era uma pedra atirada contra Lia. Ela sentia centenas de olhos cravados nela, julgando-a, condenando-a. O salão, que antes era apenas um lugar de trabalho, havia se tornado um tribunal, e ela era a ré, culpada do crime de sonhar acima de sua condição. Em sua mente, o barulho se transformou em um zumbido ensurdecedor. O rosto de Arthur se distorcia. As luzes do lustre pareciam girar. Ela pensou em sua mãe, imaginou Isabel assistindo àquela cena, vendo a filha que ela criou com tanto amor ser despedaçada publicamente. A vergonha se aprofundou, transformando-se em algo mais escuro, uma autodepreciação corrosiva. A voz do medo em sua cabeça gritava, eles estão certos, quem você pensa que é? Você é uma fraude, uma ninguém, desista. Ela estava se afogando na humilhação. E Arthur Montenegro, percebendo que a resistência dela estava no fim, decidiu empurrá-la para o fundo de uma vez por todas. Ele se virou para Jonas, o gerente, que assistia a tudo paralisado de horror. O tom de Arthur tornou-se formal, letal. Jonas, a situação é bastante simples e quero que todos aqui sejam testemunhas, ele disse em voz alta e clara, silenciando os últimos murmúrios. Ou esta artista, ele repetiu a palavra com o máximo de sarcasmo. Sai por aquela porta neste exato instante ou o patrocínio anual das empresas Montenegro a este evento beneficente está permanentemente cancelado a partir de hoje. O ar ficou pesado. A ameaça era monumental. Arthur estava disposto a prejudicar uma instituição de caridade para vencer aquela batalha pessoal. E ele não parou por aí. E você, Jonas? Continuou ele, o dedo apontado para o gerente. Escusado será dizer que amanhã de manhã você estará procurando um novo emprego. Talvez possa formar uma dupla com a sua talentosa garçonete. A crueldade do ultimato deixou todos sem fôlego. Arthur não estava apenas humilhando Lia, ele estava colocando a vida de outro homem em suas mãos. Ele a forçou a ser a responsável pela ruína de Jonas. Todos os olhares se voltaram para o gerente. O homem suava, o rosto pálido como cera. Ele olhou para Lia, os olhos implorando, cheios de um pânico que ela compreendeu perfeitamente. Por favor, ele murmurou a voz quebrada. Menina, eu tenho uma família. Por favor, não faça isso comigo. Foi o golpe final. A última centelha de luta em Lia se apagou, substituída por um vazio gelado. Sua pequena rebelião não havia provado nada. Só havia espalhado mais dor, arrastado um inocente para seu desastre pessoal. Ela estava encurralada, derrotada não apenas pelo poder de um homem, mas pelo peso de uma escolha impossível.
Olhou para o rosto suplicante de Jonas, para o sorriso vitorioso e presunçoso de Arthur, e para o mar de rostos silenciosos e julgadores que a cercavam. Naquele momento, no meio do luxo e do poder, Lia nunca se sentiu tão pequena, tão impotente e tão completamente sozinha. A porta dos fundos não era mais uma escolha, era sua sentença. A rendição foi silenciosa. Um leve aceno de cabeça para Jonas, um suspiro que carregava o peso de todos os seus sonhos desfeitos. Lia se virou para a porta de serviço, o metal frio da maçaneta prometendo o esquecimento do outro lado. Cada passo era uma pequena morte. O som do salão, as risadas, o tilintar dos copos, tudo parecia vir de um outro universo, um planeta de vencedores, do qual ela estava sendo permanentemente exilada. Arthur Montenegro a observava ir, um sorriso de vitória nos lábios, a personificação do poder que esmaga sem esforço. Para ele, a ordem do universo havia sido restaurada. A garçonete estava voltando para o seu lugar, a invisibilidade. Jonas a seguia, o alívio e a culpa travando uma batalha em seu rosto. O sonho estava morto. A promessa estava quebrada. Lia ergueu a mão para empurrar a porta, para aceitar o fim, mas a porta não se abriu. O que a parou não foi uma força física, mas um som. Uma voz que não era a sua, mas que falava por ela. Do outro lado do salão, perto do palco, um homem observava a cena com uma quietude que contrastava com o drama. Era Benício, o mestre de cerimônias da noite. Um homem na casa dos 60, com um rosto sulcado por décadas de experiência na frente e atrás das cortinas. Ele era um veterano da indústria musical, um apresentador cuja carreira já vira o brilho do auge e a sombra do declínio. Agora, ele vivia de eventos como aquele, emprestando sua voz aveludada e sua presença digna para dar um verniz de classe a festas de ricos. Ele tinha visto tudo. Jovens talentos cheios de esperança, tubarões da indústria devorando os mais fracos, a dança brutal entre dinheiro e arte. E ele tinha aprendido a regra de ouro para sobreviver. Não se envolva. Quando a humilhação de Lia começou, seu primeiro instinto foi desviar o olhar. Não é problema meu, disse uma voz cínica em sua mente. O mundo é cruel. Arthur Montenegro assina os cheques. Abaixe a cabeça, Benício. Faça o seu trabalho. Chame o próximo número. Ele quase obedeceu. Quase. Mas algo o incomodou. A crueldade de Montenegro era excessiva, gratuita. Era o prazer sádico de esmagar alguém só porque podia. E havia outra coisa, uma memória fugaz de mais cedo naquela noite. Enquanto ele ajustava o microfone antes dos convidados chegarem, ele a tinha visto. A mesma garçonete arrumando talheres em uma mesa distante, achando que ninguém estava olhando. E ela estava cantarolando. Era baixo, quase inaudível, mas a melodia era complexa, a afinação era perfeita. E o tom tinha uma pureza, uma ressonância, que seu ouvido treinado captou instantaneamente. Foi um fragmento de beleza inesperada, uma flor nascendo no concreto. Agora, vendo aquela mesma garota reduzida a lágrimas, sendo expulsa como uma criminosa, a dissonância se tornou insuportável. Aquele fragmento de talento genuíno estava prestes a ser extinto por um bule endinheirado. A voz cínica em sua cabeça lutou com outra, mais antiga, a voz do jovem músico que ele um dia fora. Um jovem que acreditava que a música podia, de fato, mudar o mundo. Por um instante, ele pesou sua carreira, sua reputação, o risco de enfurecer um homem como Montenegro. E então, ele olhou para o rosto devastado de Lia e tomou a decisão mais imprudente e mais importante de sua vida. Benício caminhou com uma calma deliberada até o centro do palco. Ele pegou o microfone do pedestal e o leve chiado que se seguiu foi o suficiente para chamar a atenção. Sua voz, rica e profunda, preencheu o salão, cortando o falatório como uma faca. Senhoras e senhores,
Um momento de sua atenção, por favor. As conversas morreram. As cabeças se viraram. Arthur Montenegro olhou para o palco, a sobrancelha erguida em aborrecimento por ter seu triunfo interrompido. Benício esperou o silêncio ser completo. Ele não olhou para Arthur. Em vez disso, dirigiu-se à plateia. Esta noite, ele começou, a voz ressoando com uma sinceridade redescoberta. É sobre algo maior do que nós. É sobre caridade. É sobre a esperança de um futuro melhor para aqueles que enfrentam batalhas que mal podemos imaginar. E nesta parte específica da noite, o nosso concurso de talentos é sobre dar uma chance para que a beleza e a arte floresçam nos lugares mais inesperados. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pousarem. Arthur começou a parecer desconfortável. A lista de inscritos para se apresentar esta noite foi preenchida há semanas. Pessoas corajosas, dispostas a compartilhar seu dom conosco. E eu tenho essa lista aqui na minha mão. Ele ergueu um papel. E acontece que há um nome nesta lista que ainda não foi chamado. O coração de Lia parou. Ela se virou lentamente, a mão ainda pairando perto da maçaneta da porta. Benício então fez o impensável. Seus olhos passaram por cima de Arthur, ignoraram Jonas e encontraram os dela do outro lado do salão. Sua expressão era de uma serenidade encorajadora. E então ele falou as palavras que mudariam tudo. Senhorita Lia, acredito que seja a sua vez. O palco está esperando por você. Se um trovão tivesse caído dentro do salão, o choque não teria sido maior. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Jonas parecia ter visto um fantasma. Lia ficou paralisada, o corpo dividido entre dois destinos, a porta da fuga e o palco da impossibilidade. A esperança, um sentimento que ela havia enterrado e velado nos últimos minutos, começou a se mover dolorosamente dentro dela, como um membro que volta à vida. O primeiro a quebrar o silêncio atordoado foi Arthur. Sua face, antes um retrato de triunfo, era agora uma máscara de fúria gelada. Ele deu um passo à frente, a voz um silvo baixo e ameaçador que apenas Benício no palco podia adivinhar. Você não faz ideia do que está fazendo, seu velho. Benício não se abalou. Ele permaneceu sob a luz, o microfone sua única arma e escudo. E, falando novamente para toda a plateia, ele desferiu seu golpe de mestre. As regras do concurso, que todos os patrocinadores aprovaram, são claras. Qualquer pessoa devidamente inscrita tem o direito de se apresentar. Afinal, é por isso que todos vocês, nossos generosos doadores, ele fez um leve aceno na direção de Arthur, contribuíram esta noite, não é mesmo? Pela chance de descobrir um novo talento, onde quer que ele esteja. A armadilha era brilhante. Ele usou a própria filantropia de Arthur como uma arma contra ele. Negar a Lia o direito de cantar agora seria admitir que sua caridade era uma farsa, um mero jogo de ego. Todos os olhos, antes em Arthur e Benício, agora se voltaram para Lia. Ela estava no centro de tudo, uma figura solitária no vasto salão. De um lado, a porta, prometendo o fim da dor e a certeza do fracasso. Do outro, o palco, um caminho de terror e desafio, mas o único que levava ao seu sonho. O salão inteiro prendeu a respiração. A escolha era dela, a escolha. A palavra ecoava no silêncio ensurdecedor do salão. De um lado, a porta, uma promessa de fuga para a escuridão familiar do fracasso. Do outro, o palco, um abismo iluminado, guardado pelo dragão da humilhação. Por um segundo, o corpo de Lia cedeu ao instinto. Ela se virou para a porta. A rendição era mais fácil, menos dolorosa. Mas então, a voz de Benício. O palco está esperando por você. Soou não como um convite, mas como um desafio. Um desafio à sua dor, ao seu medo, àquele mundo inteiro que lhe dizia que ela era invisível. Ela parou, respirou fundo e deu o primeiro passo, não em direção à porta, mas em direção ao palco. Foi um passo pequeno,
quase hesitante, mas quebrou o feitiço da paralisia. O salão inteiro observava, a respiração suspensa. Um murmúrio percorreu a multidão. O que ela está fazendo? Arthur Montenegro, que já relaxava em sua vitória, endureceu. Aquele passo foi um ato de desafio, uma insubordinação que ele não podia tolerar. Lia deu um segundo passo e um terceiro. A caminhada desde a borda do salão até a escada do palco foi a mais longa e aterrorizante de sua vida. Cada mesa que ela passava era um obstáculo de olhares. Ela via a curiosidade, o desprezo, a pena. Sentia-se nua, dissecada por centenas de olhos que a haviam condenado minutos antes. Sua visão se estreitou, criando um túnel que bloqueava os rostos, focando apenas no seu destino, o pedestal solitário com o microfone. A escada de 3 degraus pareceu uma montanha. Cada degrau era uma batalha contra a voz em sua cabeça que gritava para ela correr e se esconder. Ao chegar ao topo, Benício a recebeu com um olhar que era um oceano de encorajamento. Ele ajustou a altura do microfone para ela, suas mãos experientes movendo-se com calma. Inclinando-se, ele sussurrou, a voz apenas um sopro para que só ela ouvisse. Esqueça deles, cante para a única pessoa que importa. Lia assentiu, o coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. Benício se retirou para a penumbra e, de repente, ela estava sozinha. A luz do holofote era quente e ofuscante, transformando o resto do salão em uma escuridão impenetrável, pontilhada por rostos fantasmagóricos. O silêncio era uma pressão física, uma expectativa esmagadora. Sua garganta secou. Suas mãos, úmidas de suor, agarravam-se uma à outra. O pânico começou a subir, gelado e avassalador. Você vai falhar. Sua voz vai quebrar. Eles vão rir de você de novo, e desta vez será 1000 vezes pior. Ela fechou os olhos com força, tentando bloquear o medo. E então, no meio da escuridão de sua mente, ela procurou por um rosto. Não o de Benício, não o de sua mãe, em seu leito de dor. Mas o rosto de sua mãe, como ela, o guardava na memória mais preciosa. Sentada na beira de sua cama infantil, anos atrás, cantando uma canção de ninar com uma voz suave que fazia todos os monstros desaparecerem. A música era sua herança, seu refúgio, a única coisa que ninguém jamais poderia tirar dela. Esta canção não era para Arthur, não era para os convidados, não era nem mesmo pelo dinheiro. Era para sua mãe. Era a canção de ninar que ela agora cantaria para o mundo. Ela abriu os olhos. Seu olhar varreu a escuridão e encontrou seu alvo. Arthur Montenegro estava lá, na mesa da frente, com os braços cruzados, o rosto uma máscara de desprezo, esperando pelo desastre. Ele era o monstro. E ela estava prestes a cantar. Lia respirou fundo e o primeiro som saiu de seus lábios. Não foi uma nota, foi uma história. Um som tão puro, tão inesperadamente poderoso, que cortou o silêncio tenso do salão com a precisão de um bisturi. O falatório cessou instantaneamente. Um garçom, no meio do caminho para servir uma mesa, parou, a garrafa de vinho inclinada no ar. A voz dela era um paradoxo. Tinha a suavidade do veludo, mas a força do aço. Carregava em cada vibração a dor das noites mal dormidas, o peso do sacrifício, a amargura da humilhação. Mas por baixo de tudo isso, havia uma corrente inabalável de esperança. A canção começou como um lamento, uma melodia triste que contava a história de uma alma solitária em um mundo frio. A mulher de diamantes, que momentos antes a desprezara, sentiu um arrepio percorrer seus braços. Seu sorriso cínico vacilou e desapareceu. O empresário que bajulara Arthur sentiu a mandíbula afrouxar, o queixo cair em choque absoluto. Ele olhou para o palco, depois para Arthur, como se tentasse entender uma ilusão de ótica. Então a música mudou. A melancolia deu lugar a uma força crescente. A voz de Lia subiu, ganhando poder e ressonância. Tornou-se uma declaração de resiliência, um hino de desafio contra a escuridão.
Jonas, o gerente, encostado em uma parede perto da porta por onde tentara expulsá-la, sentiu os olhos arderem. Grossas lágrimas começaram a rolar por seu rosto, lágrimas de alívio, de vergonha, de uma admiração avassaladora. Na porta da cozinha, os outros funcionários se amontoavam, observando em silêncio os rostos iluminados por um orgulho feroz. Ela era um deles, e ela estava lutando por todos eles. O clímax da canção chegou. Lia derramou toda a sua alma em uma única e longa nota, um som que parecia grande demais para o seu corpo pequeno, uma nota que subiu e subiu, quebrando todas as barreiras de preconceito e desprezo no salão. Era um som de pura libertação, um grito de vitória da alma humana sobre a tirania da arrogância. E foi nesse momento que todos olharam para Arthur Montenegro. Seu rosto era um campo de batalha de emoções conflitantes. O desprezo havia se evaporado, substituído por uma estupefação absoluta. A confusão deu lugar ao choque. E por baixo de tudo, pela primeira vez em décadas, havia uma faísca de algo que ele mal reconhecia: admiração. Ele não estava apenas sendo provado errado. Sua visão de mundo, onde o valor era medido em contas bancárias e sobrenomes, estava sendo sistematicamente demolida por uma garota em um uniforme de garçonete. Ele estava sendo desarmado, exposto e derrotado. E a arma era a beleza. A nota final pairou no ar por uma eternidade, vibrando com a emoção de uma vida inteira, antes de desaparecer em um silêncio perfeito. Por 3 segundos, ninguém se moveu. Ninguém respirou. O silêncio não era mais de tensão, mas de reverência. Era o silêncio de uma congregação após um milagre. Então, um som. Um único par de mãos batendo palmas, lento e deliberado. Era Benício, no fundo do palco, com lágrimas nos olhos. Logo em seguida, outra pessoa se juntou a ele. E então, como uma onda, o salão explodiu. Não foram aplausos educados. Foi uma erupção, um rugido de aprovação catártica. Todos estavam de pé. Todos. Homens em smokings caros, mulheres em vestidos de grife, todos de pé gritando bravo, assobiando, aplaudindo com uma energia que era parte admiração, parte pedido de desculpas. Lia abriu os olhos, que ela nem percebeu que havia fechado. As lágrimas turvavam sua visão, mas ela podia ver a cena. O mar de rostos que a havia julgado agora a aclamava. A humilhação havia sido lavada pela onda de som. E no meio daquela floresta de pessoas em pé, uma figura permanecia sentada. Arthur Montenegro. Ele olhava para o palco, não mais com raiva, mas com o rosto vazio de quem acabou de testemunhar o impossível. Cercado por todos, ele nunca esteve tão completamente sozinho. O jogo não tinha apenas virado, tinha sido aniquilado. A onda de som quebrou sobre Lia, mas não a afogou. Pela primeira vez naquela noite, ela não se sentiu pequena, mas elevada. As lágrimas que corriam por seu rosto não eram mais de vergonha, mas de um alívio tão profundo que parecia lavar sua alma. No palco, sob a luz que antes a aterrorizava, ela se sentia em casa. Benício aproximou-se, o rosto enrugado num sorriso que era ao mesmo tempo orgulhoso e paternal. Ele colocou um braço gentil em volta dos ombros dela e, como um gesto final de coroação, ergueu a mão dela no ar. O rugido da multidão aumentou. Eles não estavam mais aplaudindo uma canção, mas a resiliência humana que acabavam de testemunhar. Enquanto Benício a guiava para fora do palco, a realidade começou a se infiltrar em seu estado de transe. Mãos se estendiam para tocá-la. Vozes a chamavam. Rostos que antes eram máscaras de desprezo agora estavam contorcidos em admiração. Incrível! Parabéns! Que voz! Era um maremoto de aprovação, uma reviravolta tão completa que beirava o absurdo. Ela se viu cercada por aqueles que a haviam condenado, agora desesperados por um pedaço de sua luz. Em meio ao caos, ela viu Arthur Montenegro.
Ele não saiu furioso. Sua partida foi muito mais devastadora. Levantou-se com uma dignidade frágil e mecânica, como uma estátua se movendo. O mar de pessoas se abriu para ele, mas o respeito havia se transformado em algo diferente, uma espécie de pena tingida de desprezo. O poder dele, antes absoluto, agora parecia oco. Ele havia humilhado uma garçonete, mas a voz dela o havia desnudado, revelando a pobreza de seu espírito para que todos vissem. Ele caminhou em direção à saída, não como um rei, mas como um fantasma, assombrado pelo som da verdade que ele não conseguiu silenciar. Nos bastidores, a primeira pessoa a alcançá-la foi Jonas. O gerente, antes pálido de medo, agora tinha o rosto vermelho de choro. "Menina", ele começou, a voz embargada. "Me desculpe. Pelo amor de Deus, me desculpe. Eu estava com tanto medo. O que ele disse? Minha família..." Lia o interrompeu, colocando a mão em seu braço. Ela olhou nos olhos daquele homem e não viu um inimigo, mas apenas outro ser humano assustado, preso na teia de um homem poderoso. "Está tudo bem, Jonas", disse ela, e a sinceridade em sua voz o surpreendeu. "O medo nos faz fazer coisas que não queremos. Eu entendo." Naquele ato de perdão, ela provou que sua vitória não a havia tornado arrogante, mas sim mais humana. Foi então que um homem de terno elegante e olhar penetrante se aproximou, abrindo caminho pela pequena multidão. "Senhorita Lia?", ele perguntou, a voz calma, mas carregada de autoridade. "Meu nome é Marco Alves." Benício, ao lado dela, ergueu as sobrancelhas. O nome era lendário na indústria musical. "O que você fez esta noite?", continuou Alves, ignorando todos os outros. "Foi mais do que cantar. Muitas pessoas têm vozes bonitas. Elas podem alcançar as notas, podem seguir a melodia. O que é raro, o que procuramos por toda a vida, é uma voz que tenha verdade, uma voz que sangre. Esta noite você não cantou uma música. Você nos contou a sua história e fez com que cada pessoa neste salão sentisse o peso e a beleza dela. Isso não é talento, é um dom." Ele estendeu um cartão de visita. "Eu quero gravar sua história. Quero que o mundo inteiro ouça o que nós ouvimos aqui." Lia pegou o cartão, os dedos tremendo. As palavras presidente e CEO da Alves Music pareciam flutuar na sua frente. Benício colocou uma mão firme em seu ombro, um sorriso orgulhoso estampado no rosto. O futuro dela, antes uma estrada escura e sem saída, agora era um horizonte de possibilidades infinitas. Minutos depois, Benício voltou ao palco para o anúncio final. A formalidade era quase cômica. "E a vencedora do prêmio do concurso de talentos beneficente desta noite é..." Ele fez uma pausa dramática, um brilho nos olhos. "Lia." O salão explodiu em aplausos mais uma vez, mas para Lia o som estava distante. Ela subiu ao palco novamente e aceitou o cheque gigante. Olhou para o número impresso ali, a quantia que representava a diferença entre a vida e a morte para sua mãe. E naquele momento, o contrato de gravação, os aplausos, a admiração, tudo isso desapareceu. Havia apenas aquele número. Aquele era o verdadeiro prêmio. Aquela era a sua verdadeira vitória. Não era sobre vingança contra Arthur Montenegro. Era sobre respeito. Não era sobre se tornar uma estrela, era sobre ser uma filha. Alguns meses depois a cena era outra. Não havia lustres de cristal, nem um mar de rostos desconhecidos. Apenas um quarto ensolarado, com cortinas brancas dançando na brisa. Isabel, sua mãe, estava sentada em uma poltrona perto da janela, parecendo mais forte, com uma cor saudável no rosto que Lia não via há anos. Lia estava sentada em um banquinho a seus pés, com um violão no colo, cantando baixo, apenas para elas. A voz que havia silenciado um salão de luxo, agora era uma canção de ninar, um bálsamo para a alma que mais importava no mundo. Naquela noite, Arthur Montenegro não perdeu sua fortuna. Ele perdeu algo muito mais valioso, sua autoridade moral.
Descobriu-se que o poder construído sobre o medo e a humilhação é frágil como vidro. Lia, por outro lado, não encontrou apenas a fama. Ela encontrou sua força. Ela lembrou a um pequeno mundo cínico que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária ou em seu sobrenome, mas na coragem de seu coração. E que, às vezes, uma única voz, cantando sua verdade no meio da escuridão, é poderosa o suficiente para fazer o mundo inteiro parar e finalmente escutar. A história de Lia é uma montanha-russa de emoções, não é mesmo? Ela nos leva da humilhação mais profunda à redenção mais inspiradora e nos lembra de uma verdade que às vezes esquecemos. A voz da coragem, da verdade e do talento sempre encontrará uma forma de ser ouvida, não importa quão alto seja o barulho do desprezo. Todos nós temos um pouco de Lia dentro de nós. Todos temos um sonho que parece impossível, uma paixão que o mundo tenta diminuir, uma voz que anseia por ser libertada. E todos nós, em algum momento, já enfrentamos um Arthur Montenegro, seja na forma de uma pessoa, de uma circunstância difícil, ou, o que é pior, na forma daquela voz de dúvida dentro de nossa própria mente, que nos diz para desistir. A jornada dela nos prova que a verdadeira força não se mede em dinheiro ou status, mas na resiliência do espírito humano. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que o caráter de uma pessoa é o seu bem mais valioso, queremos te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Deixe um comentário aqui embaixo escrevendo: "Minha voz tem poder". Vamos juntos criar uma corrente de afirmação, um lembrete para todos que lerem de que não estão sozinhos em suas batalhas. E se, enquanto assistia, o rosto de alguém especial veio à sua mente, um amigo que está desanimado, um parente que enfrenta um desafio, alguém que precisa desesperadamente de um sinal para não desistir, seja a luz na vida dessa pessoa hoje. Compartilhe este vídeo com ela. Seja o Benício na história de alguém. Mostre que você acredita no talento e na força que ela possui. Para continuar recebendo histórias emocionantes como essa, que nos inspiram a sermos melhores, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir até o final. E nunca se esqueça, não importa o que aconteça, nunca deixe ninguém silenciar a sua voz.